Então, vamos ver aqui a questão da estrutura, né, do artigo científico. Então, essa estrutura vai ser a estrutura que vai balizar tanto o seu projeto, boa tarde, Maria Clara, tanto o seu projeto de pesquisa, né, quanto também o seu artigo. Tá? Esses são os elementos básicos. Professor, eu tenho um modelo. Aqui, o modelo é que você contemple isso daqui, tá? Que você tenha a identificação, né, e lá é o seu tema, né, o seu título, tá? O nome do seu orientador, e aí a capa, a folha roxa, essas coisas, eu tenho um modelozinho que eu vou disponibilizar para vocês, o que é o modelo utilizado pelo curso. Aí a introdução, nós já abordamos tudo aquilo que diz respeito à introdução, como ela deve ser, né, que os elementos que você tem lá no seu artigo, ou melhor, no seu projeto, né, o problema, a hipótese, os objetivos, a justificativa, você vai incluir aqui na sua introdução, mas de uma forma de parágrafo, e não trazendo isso como se fosse, como é que eu diria, itemizado, né? No projeto ele vem itemizado, por uma questão de organização, por uma questão de entendimento, tá? Tanto toda essa parte aqui dos objetivos vai vir itemizado, né? E também a parte da introdução da justificativa. A fundamentação teórica é a sua revisão bibliográfica, né? São os autores que você pesquisou, né, que falam sobre aquela temática propriamente dita. A metodologia, né, aí vem os métodos de pesquisa, análise dos dados e resultados, a gente conversou bastante sobre isso, né, deu exemplos com relação a isso, que os dados por si só, eles não dizem muita coisa, é necessário que esses dados, eles conversem, né, que esses dados tenham uma inter-relação, né, e vocês possam ter toda a questão como é que eu diria, do trabalho em si, né, que esses dados podem trazer, para que você não tenha dados que não têm relação com o teu trabalho. E a oportunidade de, dentro desses dados aí, você fazer toda a interação, de você fazer toda a busca, né, todo o tratamento, e aproveitar para não perder nenhuma parte desse material que vai ser fundamental para o desenvolvimento aí do teu trabalho. Aí vem as considerações finais, isso já ficou claro, né? A gente abordou isso, a questão entre conclusão e considerações finais, né? Quando se tratar de artigo, nós vamos utilizar o termo considerações finais e não conclusão, porque eu fiz uma abordagem, né, que não me dá a garantia de que aquelas, entre aspas, possíveis conclusões são absolutas. Mas eu posso chegar a um conjunto de considerações finais, né, com base naquilo que eu levantei, né, que vão me dar um balizamento e uma probabilidade, né, de que aquilo se repita no conjunto de dados. E as referências bibliográficas, que nós também já elencamos e abordamos, tem a norma NBR 6023, que traz todos os modelos, né, dessa abordagem, todos os modelos de como fazer uma referência estatística, desculpe, uma referência bibliográfica, misturei aqui análise de dados com referência bibliográfica. E também de que aqueles autores, aquelas obras que você leu, mas, no entanto, não encontrou nenhuma citação, ela pode entrar numa referência suplementar, e aqui no caso do artigo, eu não acho nem até necessário se fazer isso. Tá? Então, aqui é o resumão, né? O resumão que eu digo da estrutura. Eu mostrei para vocês o trabalho, né? Vou mostrar novamente, mas eu tenho ali a parte externa, que seria a capa obrigatória, aquele preto, né? E a lombada, que é o dorso, né, do trabalho, vamos dizer assim, da encadernação. E na parte interna eu vou ter 3 elementos básicos: elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então, ontem eu falei para vocês que eu prefiro criar um arquivo,
né, dentro da minha pasta, um arquivo para ir trabalhando cada etapa dessas. Tá? Então, você pode criar um para os elementos pré-textuais. Depois você junta tudo num arquivo só, mas deixe os elementos pré-textuais, que não vão ser essa quantidade toda aqui, ó. Essa quantidade toda aqui é para monografia, para dissertação, né, para tese. Nós vamos trabalhar com a folha rosto, que é obrigatório, a errata não, folha de aprovação, que é obrigatório, aí dedicatória, agradecimento, epígrafe, não há necessidade para resumo. Não é nem que não há necessidade, não se usa em resumo, ou melhor, em artigo, que é o nosso caso específico. Tá? Professor, mas eu quero fazer uma monografia. Então, você pode fazer uma dedicatória, que é uma pessoa específica, o agradecimento ele é genérico, no seu TCC de graduação, geralmente você faz isso, o agradecimento ele é genérico, agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço ao orientador, agradeço à instituição tal, que abriu as portas para a pesquisa, mas no nosso caso, repito, nós vamos focar aqui no que é obrigatório. Folha de rosto, folha de aprovação, aí esses outros elementos a gente vai pular, porque não há necessidade. Resumo na língua vernácula, ou seja, na língua de origem, a língua que você fala. É obrigatório, o resumo é em português, e o resumo numa língua estrangeira também é obrigatório. Estas listas aqui de ilustrações, tabelas, a gente também só usa as listas no caso de monografia, dissertação ou tese. Não há a necessidade de se usar as listas, tá? Mesmo que no seu trabalho tenha 4 colunas, 4 ilustrações, acima de 3, geralmente você cria a lista. Eu já vi trabalho onde o cara bota lista de tabelas, só tem uma tabela. Então, isso não é uma lista, né? A lista a gente já considera, lista, o nome está dizendo, está listado, um abaixo do outro, ou de lado. Tá? Então, um só não há necessidade. Mas, no nosso caso, repito, você vai ver isso mais na frente, não há necessidade de fazer as listas de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas, siglas, símbolos, não há essa necessidade e nem é feito, né? E o sumário também não é necessário. Não há necessidade do sumário, a não ser que você vá fazer a monografia. Aí os elementos textuais, nos elementos textuais, sim, eu preciso da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, no caso da monografia, no nosso caso, as considerações finais. Esse desenvolvimento vai entrar aí teu referencial teórico, vai entrar a metodologia, os resultados de discussão, né? Então, não coloque... Geralmente, eu vejo alguns colocam discussão dos resultados. Tá? Mas o ideal é você botar os resultados, porque você está apresentando os resultados e está discutindo aqueles resultados. Então, é resultados e discussão dos resultados. Tá? Eita, escureceu, foi tudo aqui, só um instante aqui. Deixa eu acender aqui a luz. Pronto, agora melhorou. E os elementos pós-textuais, a gente tem as referências e os demais não são obrigatórios. Referência, sim, obrigatório. Eu vou ter aí apêndice, glossário, anexo, mas não há necessidade. Então, trocando em miúdos. Professor, o que é que o meu trabalho vai contemplar? Tá? A princípio, né, na forma, vamos dizer assim, de arquivo, sem forma digital, você vai ter como elementos pré-textuais folha rosto, folha de aprovação, resumo em língua vernácula e resumo em língua estrangeira. Só esses 4, né? 4 pontos. Elementos textuais completo e elementos pós-textuais, as referências. Se você tiver algum apêndice ou anexo, aí você apresenta. E na versão impressa, tudo isso e mais a capa, né, em capa dura, seu trabalho em capa dura, né, com a lombada, que é o dorso dele, contendo, né, eu até mostrei pela manhã, onde ele vai conter aqui o título do trabalho
e o seu nome aqui em cima. Na frente, o brasão da universidade, né, e os dados pessoais. Tá? E uma via em CD. Essa é a estrutura. E aqui são os itens que tem que constar no seu artigo científico. Tá? Então, aqui a gente dá uma verificada na questão do dorso, né, na lombada dele, tem todo um detalhe, esse pessoal que trabalha com gráfica sabe fazer isso bem direitinho. Né? Aqui seria a folha rosto, né? Tem um padrão da própria instituição, a gente vai passar para vocês. Aqui a folha de aprovação, onde teria aqui a banca, que é composta, a banca. Ah, professor, precisa assinar isso aqui e tal. Como é que a gente faz na graduação? Na graduação, no dia da defesa, a gente já leva essa folhinha, né, porque os professores já assinam para você imprimir na capa dura já com isso. Na pós-graduação não há necessidade, vai constar aqui o nome deles, mas não há necessidade, porque não tem a defesa física, né, só o depósito. Então não há necessidade de colher essas assinaturas, tá bom? E aí eu vou para o título. O título tem todo um critério. Né? Bote uma coisa na sua cabeça. Às vezes o título ele só vai ser fechado quando você concluir o seu trabalho. Você tem um tema e você tem um título, vamos dizer assim, provisório. Tá? Mas o título definitivo, o ideal é quando você concluir o seu trabalho, porque ele deve identificar o teu trabalho de forma objetiva. O título tem que ser um elemento chamativo para que reproduza, né, chame a atenção do leitor do que é que você vai abordar. Então, aqueles títulos que parecem um resumo não são necessários, né, e são até reprováveis. Né? Às vezes tem título que é do tamanho do mundo. Tá? Então, procure título curto, porque na abordagem que você vai dar, na delimitação do seu problema, lá na introdução, você vai fazer esse recorte temporal, esse recorte local, né? Então, não precisa dizer que é na cidade de Juazeiro, que está com obras e tais. Então, você pode recortar isso e deixar um título mais enxuto. Aí você diz, não, professor, mas aí se for e o cara só quer olhar os artigos que são de Juazeiro do Norte. Quando ele lê o teu resumo, lá vai estar dizendo que a sua abordagem é na cidade de Juazeiro do Norte, nos últimos 5 anos. Tá? Então, ali ele já tira as suas conclusões. Ah, mas eu quero colocar. Não tem problema. Cuidado apenas para não ficar muito longo. Então, um bom título, né, ele vai ter aí essa faixa aí de 10 a 12 palavras, né, usando sempre termos descritivos e frases que destaquem a essência do seu artigo, que tragam destaque para o assunto principal do teu artigo. Tá? A folha rosto. A folha rosto, cuidado para não confundir com a capa, né? Porque a capa tem um formato e a folha rosto tem outro. Mas não precisa você se preocupar com isso, porque nós vamos dar os modelos. É o título da pesquisa, o nome, que aí no caso não é o título da pesquisa, é o título do artigo, né? O nome da instituição, no caso se fosse grupo de pesquisa, etc., não é o caso, o período, o local. Então, essas informações, elas aparecem lá na folha rosto. Repito, não se preocupe com isso, tem um modelo, você vai apenas adequar os seus dados. E aqui tem uma norma do sumário, né? Uma norma bem miudinha, bem pequenininha, que traz algumas características, só são 2 páginas, ela traz algumas características de como se fazer o sumário. Para o nosso artigo, não há necessidade do sumário. Tá? Não há essa necessidade de você fazer um sumário. No que eu mostrei hoje pela manhã, é porque ali é uma monografia. Né? E lá na monografia tem folha, tem a lista de imagens, tem a lista de tabelas. O modelo que eu peguei aleatoriamente, devia ter pego um de um artigo, acabei pegando um de uma monografia, né? Mas nós não vamos fazer sumário, porque o artigo não tem essa configuração de apresentação de sumário. Mas se você quiser aprender a fazer sumário para outra necessidade sua, vale a pena, eu recomendo você olhar a NBR 6027 e aprender como fazer o sumário eletrônico, pelo Word, que é uma grande vantagem, porque quando você atualiza o seu arquivo, o sumário
atualizado automaticamente. Porque às vezes acontece da gente inserir um texto e mudar a posição das imagens, e mudar a posição de cada seção do texto, e as páginas são alteradas. Aí lá vai eu olhar de um por um essas páginas. E ele sendo eletrônico, ele sendo direto no seu pelo Word, não há essa necessidade. Tem lá a ferramenta, sumário, é simples. Também existem tutoriais na internet que explicam a fazer isso. Eu recomendo que você dê uma olhadinha. Não vai ser útil para nós aqui, especificamente do artigo, mas é útil para até um trabalho que você faça, que você apresente um sumário, um laudo de vistoria, onde você apresenta um sumário, porque ele vai trazer essas ferramentas. Trouxe aqui mais para forma de esclarecimento, né? Então, mas aqui a gente até já falou dessas questões do sumário. Então, vou pular esse item aqui. Aí nós vamos para o resumo. O resumo, sim, é importante. Eu vou abrir a norma também, para que a gente veja algumas características interessantes, né? Se você observar aqui, ó, a sequência: sumário 6027, resumo 6028. Então, anote essas normas aí, né, que ela traz algumas características interessantes para o resumo. Eu vou interromper esse compartilhamento e vou aplicar a norma. Depois eu trago alguns detalhes aqui sobre o resumo, tá? Então, deixa eu compartilhar agora aqui. Deixa eu botar ela aqui. Pronto. Aqui a normazinha de resumo, ela é bem pequenininha também, tá? E nós não vamos ler toda na essência, mas eu queria chamar a atenção para alguns detalhes. Ponto. Vamos começar aqui no item 3. Regras gerais de apresentação. O resumo deve ressaltar o objetivo. Alguém está ouvindo minha fala cortada mais ou é só Berenice? Vocês estão ouvindo bem aí ou está cortando? Dê o feedback aí, por gentileza. Está todo mundo ouvindo, deve ser a sua conexão, Berenice, que está fraca. Está todo mundo ouvindo aqui normal, tá bom? Então, deve ser o teu sinal. Bom, então vamos lá. Então, ele deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. Isso é fundamental. Tá? O resumo que não traz isso, ele é capenga. Está faltando coisas nele. Tá? Então, um bom resumo tem que ressaltar esses itens aí que são fundamentais para que atenda a própria norma, né? O objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão desses itens depende do tipo de resumo, informativo ou indicativo, e do tratamento que cada item recebe do documento. No nosso caso, a gente vai trabalhar com o resumo informativo. Então, o resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. Isso é um detalhe. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas, e não de enumeração de tópicos. É o que eu chamo de itemização. O resumo é um parágrafo único, um parágrafo só. Não tem, quando eu faço ponto e vou para o outro parágrafo, aí não é outro parágrafo, é uma sequência. A primeira frase deve ser significativa. Coloque uma coisa aí na cabeça de vocês. Olha, a primeira frase tem que chamar a atenção do leitor. Então, busque dentro da... Você pode até extrair do seu próprio trabalho, dentro da introdução, ou dentro lá do referencial teórico, desde que seja o seu comentário, porque não se recomenda ter citação no resumo. Então, pegue uma frase chamativa que traga aí à luz o tema principal do trabalho. Indicar informação sobre categoria de tratamento, se é estudo de caso, que seria qual a metodologia que foi usada.
Outra coisa fundamental, deve-se usar o verbo na voz ativa e terceira pessoa do singular. Tá? Então, voz ativa, espera-se, encontrou-se, né? E nunca você trazer eu, nós, né? Então, evite essa linguagem impessoal de eu, nós, né? Você vai sempre trabalhar com o verbo na terceira pessoa do singular e na voz ativa e no tempo presente, porque o resumo é o do teu trabalho. Quando eu estou fazendo o projeto, é tudo no futuro, porque é um projeto, eu ainda vou executar. Tudo vai ser no pretérito, ou melhor, vai ser no futuro. Né? Mas o resumo aqui é presente, e outras etapas vão ser no passado, porque já foram feitas. Então, as palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Eu vejo ponto e vírgula, vejo traço, as pessoas colocarem traço. Temos que seguir a norma. A norma fala que ela encerra por ponto. Começa com letra maiúscula e encerra por ponto. Aí evitar o quê? Símbolos e contrações, que não seja de uso corrente, né? Fórmulas, nada disso deve compor o teu resumo. Isso vai estar no corpo do trabalho. Fórmula, equação, diagrama, essas coisas vão estar no corpo do trabalho. E a extensão? Quantas palavras devem ter? Então, se eu estiver trabalhando aqui com teses, dissertações, monografias, de 150 a 500 palavras. No nosso caso específico, vai estar aqui, ó, de 100 a 250 palavras, que são os artigos de periódicos, né? E de 50 a 100 destinados a indicações breves. Aí os resumos críticos, a gente não é o nosso caso, que seria o que chama de resenha. Tá? E acabou a norma. A norma é só isso. Tá? Uma norma bem simples, bem pontuada, mas que ela traz alguns pontos importantes que a gente deve se ater, né, na hora de trabalhar com o resumo. Eu vou sair dela agora e vou voltar para a apresentação. Vamos lá. Bom, então aqui eu trago algumas informações mais detalhadas sobre ele. Tá? Bom, é um resumo do resumo aqui, viu? Eu fiz um resumo da norma do resumo. Então, o resumo é um pequeno texto sobre o trabalho que ressalta informações importantes sobre ele. Objetivo, né? Resultado, métodos, conclusão, tem que estar no resumo. E o texto não pode ultrapassar o limite de 500 palavras no caso de tese. No nosso caso, vai estar entre 100 e 250. Isso aqui está na norma também. Ó. O texto precisa ser escrito... Foi mal, já estou avançando. O texto precisa ser escrito na forma clara e objetiva, terceira pessoa em voz ativa, as palavras-chave e também o resumo na língua estrangeira, normalmente em inglês. Né? Você vai apresentar esse resumo que seja a tradução ipsilitre do teu resumo. O que é que eu vejo às vezes? Fazendo correções de trabalhos. O aluno, quando tem uma correção no resumo, ele corrige o resumo, mas não corrige o abstract. Então, fica algo muito difícil. Né? Então, você tem, como isso tem a possibilidade de uma publicação e uma consulta externa, você deve ter, alterou um, altera automaticamente o outro. E a formatação? É o mesmo formato do texto do trabalho. Tá? Só que a gente vai destacar, né, o título lá em cima e as palavras-chave. E o que é que a BNT traz, e a gente vai já mostrar também a norma da BNT que fala sobre isso. Qual é a fonte que eu uso para o resumo? Se eu trabalhar com Arial, a forma Arial vai ser o tamanho 10. Se eu trabalhar com a Times, vai ser o 12.
o título centralizado, em caixa alta e negrito. E as palavras-chave, texto e palavras-chave, são o texto justificado, ou seja, ocupa as duas margens, a direita e a esquerda, né, um espaço 1,5 entre linhas, e também a questão de ser parágrafo único. Não há mais de um parágrafo no resumo. E ele atende, professor, como é que eu sei se tem essa quantidade de páginas, de palavras? É só você selecionar o texto, que lá no rodapé ele vai dizer quantas palavras tem. Você seleciona o texto inteiro e verifica isso, que ele vai te mostrar quantas palavras tem. Então, aqui no nosso caso específico, no máximo 250 palavras, objetivo, né, contendo o motivo, a justificativa, a metodologia, principal resultado e principal conclusão, né, principal consideração final. Essa metodologia, você vai ser bem sucinto. Você vai dizer se o teu trabalho é um estudo de caso, tu vai dizer se é uma revisão bibliográfica sistemática. Né? Então, você vai, no resumo, apenas dizer qual a metodologia que você usou, sem entrar no detalhe, porque o detalhe vai estar lá especificamente no ponto principal. Né? Então, vamos para frente. Bom, isso aí eu já mostrei, eu trouxe novamente só para a gente relembrar, né, a questão que objetivo, justificativa e delimitação desse campo de interesse, né, ele vai estar de uma forma, não diria resumida, mas ele vai estar de uma forma como um parágrafo, né, dentro desse resumo e dentro da introdução mais bem detalhada. Tá? Aí nós vamos para os materiais e métodos, a metodologia. E aí você vai ter aí todo o planejamento da pesquisa na sua dimensão, né? E aí, vamos só esclarecer, a gente falou um pouco disso, né, ontem. A metodologia é o macro, né, o maior. Dentro da metodologia, eu saio aí com... Pessoal, me dê só um segundo, porque a Maria Clara aqui está dizendo que não consegue entrar. Eu vou passar o link novamente para ela, tirando aqui tirando exatamente daqui para ver. É o mesmo link, né? Todo mundo entrou. Não estou entendendo por que ela não está conseguindo entrar. Mas eu vou passar daqui novamente. Tá? Me dê só um segundinho aqui enquanto eu acesso, para que ela não fique de fora. Vamos ver se ela consegue entrar aí. Está compartilhado, né? Só não está no modo apresentação, né? Vou botar aqui no modo apresentação. Vamos ver se ela entra. Bom, então aí nós vamos incluir tudo aquilo que foi necessário para se chegar, né, aos dados que eu estou utilizando. Conclusão, já abordamos isso também, que seriam essa discussão completa desses resultados, né, e os objetivos propostos. Toda a dificuldade que você, porventura, tiver, você vai incluir isso aí, se os seus objetivos foram alcançados ou não, alguma possível crítica que você queira fazer. Você pode usar a seção de conclusão nos trabalhos de monografia, dissertação e teses, né? E as considerações finais no caso dos artigos, que é o nosso caso específico. Aí vem para a referência bibliográfica, isso aqui nós já falamos, é o mesmo critério do anterior, tá? E aí nós vamos ver agora a questão de um modelo de resumo. Eu acho que a gente vai terminar cedo.
E aí eu vou ficar à disposição para tirar alguma dúvida que vocês, porventura, tenham. Não estou conseguindo mais aqui. Pronto. Deixar de compartilhar. Pronto. Vou mostrar aqui um resumo bem legal, né, que vocês vão possibilitar a vocês entender como se contempla todas essas etapas que são necessárias, que a gente viu aí na norma de resumo. Vou compartilhar ele aqui. Olha, eu acho que ela entrou, né? Deu certo, Maria Clara? Dá um sinalzinho aí. Eu estou te vendo aqui. Deu certo? Pronto, legal. Que bom. Ó, vamos analisar aqui o modelo de um resumo, tá? Esse resumo é de um grupo de alunos aí, que eu oriento, um grupo de pesquisa, que a gente está... um resumo, eu incluí essas informações aqui de forma didática hoje, viu? Mas não aparecem esses nomes, não. Eu incluí para você identificar aonde está cada coisa dessa. Então, aqui o tema, o título: Implementação da metodologia BIM no contexto da indústria da construção civil, uma revisão de literatura. A gente está trabalhando com essa revisão de literatura. Então, vem aqui, ó, a introdução. Começa com a complexidade dos projetos de construção e a abordagem separada de cada projeto de construção resulta em atraso e erros. Então, já é uma frase de impacto. Aí você continua com a parte introdutória, falando um pouco da questão dos benefícios, do que é que você espera, e você chega aqui nos objetivos. Né? O objetivo, repito, viu? Isso aqui eu coloquei de forma didática, mas terminou esse texto aqui, vários domínios, ponto, aí começa. Apresentar a implementação, fica subentendido qual é o objetivo. Qual é o objetivo desse trabalho? Apresentar a implementação da metodologia BIM no contexto da indústria da construção civil. E os específicos? Não precisa você apresentar no resumo, ele vai estar mais lá na frente. Materiais e métodos, também está implícito, né? Isso aqui não aparece, é só para você identificar. Para a realização deste trabalho, foi utilizado como método a pesquisa bibliográfica, através de consultas em livros, revistas e artigos científicos atuais que discorrem sobre a temática abordada. As consultas referentes à pesquisa, isso é fundamental para saber que é uma pesquisa atual, foram feitas no portal CAPES, através das bases de dados Scopus, Web of Science e Science Direct. Então, essas três bases aí foram as bases elencadas. Posso enviar, Raul, posso enviar. Eu vou só apagar o nome aqui das pessoas, porque eu não pedi autorização, mas eu envio o contexto, viu? Cadê o que mais aqui? Para fim de critério de seleções das publicações científicas, foi utilizado um recorte temporal entre os anos de 2015 a 2020. Vocês estão observando que eu tenho uma delimitação, né, no que diz respeito à pesquisa, eu trouxe as três plataformas pesquisadas e uma delimitação no que diz respeito ao tempo. Estou trabalhando com dados de 5 anos e foram excluídos estudos repetitivos e classificados como inconclusos, porque aparece de tudo. E, às vezes, como você está lendo um trabalho, você encontra coisas que há muita repetitividade. Né? Então, a gente tem que fugir disso daí, né? E também aqueles que não concluem nada. O cara escreve, 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 e no final ele não concluiu patavina nenhuma. Então, esses aí também são inservíveis. E aí a gente vem para o resultado. Os resultados. Aí também esse nome não aparece, né? Ser bem claro e repetitivo nisso, para não correr esse risco. O termo que está em negrito aí, caixa alta, todos eles não aparecem no texto principal. Eu coloquei aí de forma didática para você entender, né, como ele vai, como eu vou abordar cada item desse. Aí vem os resultados. Através das análises feitas, nos estudos bibliográficos, pôde-se constatar que, devido à automação dos processos e utilização das informações da construção, é possível obter ganhos significativos de tempo e maior precisão na elaboração das atividades
utilizadas para se fazer o gerenciamento de obras. Então, na realidade, isso é um resultado da pesquisa que a gente fez. Dentro daquele universo de autores pesquisados, como resultado, a gente viu que a maioria chega a esse tipo de conclusão, além de proporcionar uma melhor integração entre as diferentes disciplinas de projeto. Verifica-se que a adoção do BIM melhora a qualidade dos projetos de construção e evita problemas de compatibilização, falta de detalhamento, especificações, quantitativos materiais, dentre outros, sejam descobertos apenas durante o período da construção. Evite termos como etc. Tá? Etc. Cabe tudo. É diferente de você... Deixa eu apagar excluir esse WhatsApp daqui, porque ele fica só piando. Etc. é diferente de outros. Tá? Porque quando você diz outros, aí você diz, professor, eu entendo ser a mesma coisa. Mas entenda. Espera aí que agora me atrapalhou. Pronto. Esse, dentre outros, ele tem uma relação com o que foi descrito aqui. Etc. não. Etc. o nome está dizendo e qualquer outra coisa. Tá? Então, evite a sigla etc. Aí vem, ele fala aqui um pouco mais sobre isso, aí chega nas considerações finais, ó, que também não tem esse termo, né, mas aí eu apresentei os resultados e chego nas considerações finais, onde trago aqui o que é que a gente encontrou como resultado. É fundamental incorporar novas tecnologias no processo de construção com a metodologia BIM, no qual é capaz de contribuir significativamente para a redução de custos e para a melhoria da qualidade e produtividade dos empreendimentos e do setor da construção civil como um todo. Conclui-se, né, aí o final, portanto, o BIM potencializa o desenvolvimento de aplicações para a gestão de projetos e construção, pois além de controlar todas as fases do projeto e execução, racionaliza os processos da tomada de decisão. Aí vem as palavras-chave, né, BIM, bem chamativo, compatibilização de projetos, planejamento de obras. Quem é que vai se interessar por esse meu trabalho? Quem vai estudar planejamento de obras, quem vai estudar compatibilização e quem vai utilizar o BIM. Se eu boto aqui construção civil, né, o cara quer falar sobre outro contexto da construção civil, ele vai chegar no meu artigo. Não vai servir de nada para ele. Então, as palavras-chave, elas precisam trazer o resumo, né, de uma forma que te direcione para o teu trabalho. Você tem que escolher palavras-chave de 3 a 5. No nosso caso, a gente pede 3. Eu quero apresentar 4. Não tem problema, mas no mínimo 3. Tá? No mínimo 3 palavras-chave. Então, essa é a formatação de um resumo. Está vendo que é parágrafo único. Parágrafo único. Justificado nas margens, né? Porque aqui no PDF, as margens não são essas. Porque no PDF ele configura diferente. Tá? E aí todo ele parágrafo único. Aí dá um espaço, né, um espaço duplo ó, entre a... Aí logo depois você vai começar o abstract, né, que nesse caso vai ser numa página em separado. Tá? Deu para entender direitinho o resumo, o que é que deve ser contemplado, como é que ele é feito? Alguma dúvida? Bom, acho que deu, né? Então vamos sair dessa tela. E vamos continuar aqui com a questão da citação, tá? Que eu acho fundamental, e eu deixei aqui um grupo de uma apresentação aqui exatamente para a gente abordar, por último, a citação, e a gente vê também a questão dos casos, né? Os 2 casos que a gente vai abordar aí, para que vocês possam verificar. Então, vamos botar aqui a citação. Bom, existe uma norma
só para citação. Eu vou mostrar ela aqui também para vocês. Mas citação, o que é? Em resumo. Tá? Citação é quando você lê um trecho de um autor, né, acha aquele trecho ali, aquele texto interessante, e você quer colocar no seu trabalho. Se você simplesmente coloca, né, você está se apropriando de algo que não é seu. Né, e isso é um crime. Tá? Mas aí, se eu faço a devida citação, não. Porque se esse trabalho tem domínio aberto, se ele está na internet, ele pode ser pesquisado, ele não pode ser copiado. Né? Então, ele é pesquisado, você achou interessante aquilo ali, quer colocar no teu trabalho, você deve fazer a devida citação. Existem 3 formas de citação. Eu tenho a citação direta, tenho a citação indireta e tenho a citação de citação. O que é a citação direta? O nome diz, é quando eu retiro do texto igualzinho, ipsilitre, igual, e jogo no meu trabalho. Aí eu tenho que ter a indicação de qual é a página do trabalho que isso foi retirado. Se a citação for direta, ela precisa ser, entre aspas, né, igual, sem eu alterar absolutamente nada. Né? Eu vou dizer, segundo fulano de tal, o ano, sem tirar absolutamente nada, eu vou mostrar alguns exemplos aqui. E você coloca a página de onde foi retirado. Tá? Então, se essa citação ela é direta e é muito longa, aí eu tenho uma forma diferenciada para fazer. Vou ter que recuar o texto. Estou só falando de forma geral, depois eu vou mostrar detalhadamente. Tá? Eu tenho que fazer uma formatação no texto, um recuo de 4 centímetros, diminuir a fonte, diminuir o espaçamento. Né? Vocês já viram isso, ele fica no cantinho direito da folha, você olhando para a folha, ele vai estar no canto direito, né? E recuado. Isso seria uma citação direta mais longa. E eu tenho a citação indireta, que é a mais aconselhável de se usar. Né? Você não deve ter muita citação direta dentro do seu artigo. No máximo 2. E num artigo, 2 já é até muito, porque um artigo são poucas páginas. Aí, agora, as indiretas, não. Porque as indiretas é você escrever com suas palavras o que o autor está dizendo. Escrever com suas palavras não é trocar uma palavra pelo sinônimo da outra. Não é isso. É ver o que você entendeu sobre o que ele escreveu. Tá? E aí você diz, segundo fulano de tal, aí não tem aspa, aí você abre o texto ali. Ali você pode ler 2, 3 folhas e condensar num parágrafo, porque você pegou trechos do que ele falou. Por isso que na citação indireta, geralmente não se faz alusão à página. Você vai fazer alusão à página quando a citação é direta. Porque aí eu preciso, se eu quero confirmar isso, eu vou direto na obra ali, naquela página tal, e verifico a autenticidade disso. Então, o que é que aqui está dizendo? Um resumo disso que eu falei, né? Só que com palavras mais, não diria apropriadas, né? Mas mais objetivas. A citação direta é a transcrição fiel da parte de um conteúdo da obra. Ou seja, durante a elaboração de um trabalho, por exemplo, foi necessário consultar um autor específico e, para o seu trabalho, alguma frase, ou não necessariamente só a frase, pode ser até um parágrafo, ela foi importante. Nesse caso, você vai copiá-la, mas vai citá-la. Copiar sem citar, está errado. Copiar citando, não tem problema nenhum. Por ser a transcrição exata de uma frase parágrafo, de um texto, a frase parágrafo em questão será apresentada entre aspas duplas, podendo assumir 2 formas. Aí eu vou mostrar quais são as formas. As aspasinhas duplas, né, abrindo e fechando a fala do autor. Então, aqui nós temos 2 exemplos. Citando e referenciando. A chamada pelo nome do autor, quando feita no final da citação, deve apresentar-se entre parênteses, contendo o sobrenome do autor em letra maiúscula, seguida pelo ano da publicação e a página. Olha aqui o exemplozinho. Está vendo? Vaz, 2008, página 63. Citação direta, entre aspas duplas, né, mesmo trecho que o autor tirou. Eu posso fazer uma citação direta
com a referência no final da frase, que aí é dessa forma, ou no início da frase. No início da frase é o próximo caso, né? Referenciando e citando. A citação a seguir foi feita como sendo um parágrafo do texto. Assim, o sobrenome do autor deve ser digitado normalmente, com a primeira letra em maiúsculo e as demais em minúscula, seguindo o ano para o resto é tudo igual, né? Porque aí fica aqui, ó, segundo Vaz, mesma citação aqui, ó, mesma citação. Segundo Vaz, 2008, página 63. Não obstante a gente mostrar isso, falar isso, vai vir nos artigos de vocês, Vaz maiúsculo aqui e Vaz minúsculo aqui. Por quê? Porque você, quando achou lá no trabalho, você recortou, fez o recorte e colou no seu trabalho do jeito que o outro cara fez. Se ele errou, você erra a reboque. Se ele acertou, você acerta. Mas vale salientar uma coisa: você tirar essa parte aqui do trabalho de alguém, certo? E colocar no seu, isso, a meu ver, não é citação direta. Isso é citação de citação, porque alguém citou o Vaz e você foi lá e tirou o que o alguém citou, sem ler a obra do Vaz. Então, isso também é uma forma, ainda é muito questionado isso, mas é uma forma de um plágio do autor principal, o autor que de onde você tirou isso. Agora, se você tirou lá de Vaz, aí tudo bem, tranquilo. Tá? Então, deu para perceber aqui os dois detalhes. Se for no final do texto, é tudo maiúsculo, o nome do cara, todas as letras maiúsculas. Se for compondo o parágrafo, não, só a primeira letra em maiúsculo. Se eu tiver mais de um autor, vai ficar Vaz e Marinho. Se eu tiver 3 autores, Vaz, Marinho e Silva. Se eu tiver 4 autores, Vaz et al. Aí qual é o que eu escolho? O Vaz, o Marinho ou o Silva? Como Marinho é meu sobrenome, você vai escolher o Marinho. Eu estou brincando. Você vai escolher o que aparece primeiro. Né? O que aparecer primeiro no trabalho principal, você vai incluir ele como o chamativo dos demais. Tá? Aí você vai usar a expressão et al, et-al, que quer dizer e outros. Tá? Et al, ele tem que estar em itálico. Antes, essas normas, elas mudam muito, sabe? Detalhes, coisas pequenas. Antigamente, o et al, ele não era na forma itálica, ou melhor, não era no formato itálico. Mas agora, com a revisão da norma, há a necessidade de colocar ele em itálico. Com relação a esses dois tipos de citação direta, você tem alguma dúvida? Não, né? Então, aqui, ó, você disser assim, professor, se o texto que eu li pegou mais de uma página, o que é que eu faço? Sem problema nenhum. Vamos supor que pegou a página 63 e 62, você vai botar P63,62, tá? Então, vai pegar as duas páginas, ou o tracinho, 63 a 62, a 60. 60, mais do que isso, não dá, porque vai ser uma citação direta longa. E quando ela for direta longa, aí ela vem para esse caso aqui. Quando é que ela é uma citação direta longa? Quando ela tiver mais de 3 linhas. Tá? Então, aí ela vai ter que ter o recuo. Como é esse recuo? 4 centímetros, né, da margem esquerda. Eu vou reduzir a fonte para 10 ou para 11, vai depender das normas do teu periódico. E aqui eu abro um parênteses. Nós vamos trabalhar com as regras, com as normas da ABNT. Mas vocês vão encontrar, quando forem publicar os trabalhos de vocês, periódicos que têm normas próprias. E aí você tem que seguir as normas daquele periódico, senão ele não vai aceitar o teu trabalho. A norma técnica para esses trabalhos científicos não é impositiva. Né? Norma técnica, ela não impõe isso do ponto de vista dessas normas de trabalhos. Tá? Mas aí as universidades, elas podem acatar ou não. Via de regra, elas acatam todos os critérios sem muita alteração.
Mas os periódicos, alguns até estrangeiros, quando fazem a sua adaptação, lá as regras são outras. Tá? Então, não tenha nenhum tipo de trauma com relação a isso, né? Dizer, aprendi tudo errado, me disseram que a margem é 3 centímetros, e aqui o cara está pedindo só 2, 1,5. Disseram que era de 100 a 250 palavras o resumo, e ele está me pedindo aqui que o resumo pode ser até de 500. Tá? Então, por isso que eu estou matando a cobra e mostrando o pau, mostrando a norma aqui, para que vocês vejam que a norma é que traz esses detalhes, né? Mas isso não é impositivo, isso pode ser alterado. Como é que vai ficar isso daí? Vai ficar assim, ó. Se você pegar aqui a tua margenzinha, a tua régua lá do Word, né, você vai marcar da margem esquerda 4 centímetros e ele começa. Cuidado, que eu vejo muito também. Do nada, o cara começa com a citação direta longa. Ele tem que começar aqui botando alguma coisa com relação aos autores, ou um texto. Ele pode citar o autor aqui no final também, viu? A gente vai ver que tem casos onde eu posso citar o autor no final. E quando eu citar o autor no final, aí vai ser tudo letra maiúscula. Vai ficar ali Fujita e Rubi, 2006, página 1, tudo em letra maiúscula, tudo que eu digo, o nome dos autores. Né? A página aqui não. Aí vai ficar o final. Está vendo que não tem aspas? Não tem aspas. Só vai ter aspa quando ela for curta. Citação direta curta. Quando for longa, não tem aspas. E a gente vê muito o uso da aspa pelos alunos. Tá? E outra, não comece um texto com a citação direta longa. Não comece. O primeiro, vamos supor, que eu vou falar da introdução. Já joga uma citação. Então, entre com um capítulo apresentativo, ou melhor, um parágrafo apresentativo, para depois você jogar a citação. Não comece nenhum item maior, né, o item 1, item 2, item 3, com uma citação já, porque perde a tua característica. No meio, você pode jogar essa citação. Frases muito grandes para a citação. Aqui é um exemplo, né? Imagine um parágrafo com 10 linhas, sendo que apenas a primeira e a última linha interessa a você. Nesse caso, você vai fazer a supressão. Toda vida que você encontrar isso aqui, ó, dois colchetes e 3 pontinhos, reticência entre os colchetes, né? Agora, eu ia me confundindo aqui. Faz tanto tempo que eu não faço aquelas operações matemáticas, parênteses, colchetes e chaves, né? Mas aí é o colchete mesmo. A chave ela é mais detalhada. Então, entre 2 colchetes, as reticências está suprimindo uma parte do trecho que não tem muito interesse, mas o início e o fim do texto tem. Então, não vai encher linguiça. Você pode cortar parte desse texto. Aqui um exemplo. As propostas de melhoria do processo de tecnologia são coletadas e analisadas, aí parará, que não interessa, com base nos resultados do projeto piloto. Está vendo que o nome está em maiúsculo, né? No final da frase está em maiúsculo. Se ele quisesse mudar isso aqui, por exemplo, eu vou começar o parágrafo, e eu estou falando dessa questão de projeto piloto. Eu posso dizer, partindo dessa premissa, possui o mesmo entendimento que o autor, possuindo o mesmo entendimento dos autores anteriores, ou o autor anterior, né? Vem o pensamento de Kostiaski e Soares, aí é a primeira letra em maiúsculo, dos 2 nomes, e entre parênteses, 2007, página 153, em que abre aspas, as propostas de melhoria, parará, fecha aspas. Seria o caso do início do parênteses, ou no final do parágrafo, ou no final do parágrafo. Tá? Então, é o caso de supressão que você também pode utilizar. E a citação indireta, vamos só voltar aqui, ó. Você está vendo que tudo que a gente falou foi direta. Falamos aqui da direta quando eu copio igual, né? A forma da referência no final ou no início, citação longa, com mais de 3 linhas, a forma da citação longa e a forma da supressão, que vai valer para as duas, né? Eu posso ter uma supressão, desculpe, não vale para as duas, não, porque na indireta,
né? Essa supressão nem precisa eu fazer, porque eu estou já suprimindo várias partes. Eu estou lendo o texto todo e utilizando com as minhas palavras, né? Então, a citação indireta. Depois de ler um artigo, você chegou a uma conclusão semelhante à do autor consultado, mas por algum motivo pessoal, você não tem interesse em usar as mesmas palavras, exatamente a mesma estrutura que encontrou no artigo em questão. É a questão da personalidade, de você mostrar que você realmente fez, de você mostrar a sua propriedade aí no trabalho. Eu acho que eu engoli aqui e saiu. Aí para você. Então, neste caso, você fará uma citação indireta, já que o seu texto teve como base uma obra consultada. Eu posso ler um capítulo inteiro, tá? E resumir isso em 2 parágrafos. Mas por que é que eu não faço direta? Porque tem coisas que eu achei importante que cabe no meu trabalho no primeira página e lá na última página, tá? Então, eu fiz essa leitura geral e com as minhas palavras eu coloquei as conclusões daquele autor, né? O entendimento daquele autor. E repito, escrever com suas palavras não é usar sinônimos, mas é você mostrar qual foi o seu entendimento em relação àquilo. Então, seguindo o mesmo formato da apresentação da direta, a indireta também deve conter o autor da frase citada, bem como o ano da publicação. Mas a página, ela é opcional. Se você tem essa página, quiser colocar, dá uma credibilidade maior ao teu trabalho e facilita a tua vida em trabalhos futuros, porque com a página você vai bater em cima. Mas não há a necessidade de se colocar só na citação direta. Toda citação direta você tem que indicar a página da obra que você retirou. Não obstante eu falar tudo isso, vão vir casos onde você vai trazer o seu resumo, né, o seu trabalho, melhor dizendo, e eu vou encontrar a citação direta sem a indicação da página. E aí eu vou dizer, está faltando a página. E você vai, dos 50 arquivos que você baixou para ler, você vai ter que abrir 49, porque ele vai estar no penúltimo para você achar qual foi a página. Nunca ele vai estar nos primeiros. Exemplozinho aí. Lancaster, está vendo que está iniciando a frase, né, só a primeira letra maiúscula, porque está dentro do parágrafo. Aqui ele apontou a página, mas repito, não há essa necessidade. Né, e aí aponta como um aspecto importante na recuperação das informações a extensão dos conteúdos a serem indexados e tal. Ele leu muita coisa para sintetizar nessa frase aí. E, por fim, também tá sem ser com aspa, porque foi o próprio autor que escreveu isso aqui depois que leu a obra principal de Lancaster. Né? E aqui no final, ó, maiúscula. Tente gravar isso. Toda citação ao final, todas as letras maiúsculas. Toda citação no início ou no meio de parágrafos, só a primeira letra é maiúscula. E a chamada citação de citação. Eu, particularmente, não recomendo você usar a citação de citação. Eu não recomendo. Se você vê uma citação, vê um autor citando outro, e o que ele citou do outro é interessante, procura a obra desse outro. Vai procurar a obra desse outro e você cita diretamente o outro autor. Tá? Deixe para citar esse que você está pesquisando, se ele tiver alguma coisa dele mesmo que você achou interessante. Tá? Mas a citação de citação, ela não é muito recomendada, porque você acaba perdendo a oportunidade de ler aquela obra principal. Mas se usa. Quando é que eu uso? Eu uso quando eu não tiver acesso àquela obra principal. E para eu não ter acesso, é preciso que seja uma obra mais antiga, né? Porque geralmente hoje está tudo na internet. Então, aqui ele traz alguns exemplos, né? Segundo Van Dijk e tal, você vai encontrar em alguns textos o termo latim apud, A-P-U-D, apud. Né? Então, você pode encontrar assim, ó, segundo Van Dijk, 93, apud, Varela, Fagundes, 2001, aí continua o resto. Isso está dizendo o quê?
Também vejo muita inversão, né? Colocar primeiro o autor que você está pesquisando e depois o autor que pesquisou inicialmente. Sempre é o autor original, o que fez a citação. Se você não tem acesso a ele, tá? Então aqui é exatamente isso. Quando tem o APUD, Van Dijk citado, ele foi citado por Fagundes. O que quer dizer isso? Quer dizer que você está tendo acesso à obra de Fagundes. Você não tem acesso à obra de Van Dijk. E aí, a gente vai lá nas referências biográficas, você coloca o Van Dijk na sua referência. Aí a gente chega e diz, olha, se você colocou esse elemento na referência, é sinal que você teve acesso a ele. Se você teve acesso a ele, né, não faz o mínimo sentido você fazer uma citação de citação. Tá? Então, coloque o autor principal. Então, fuja do apud ou do citado por, que é a mesma coisa. Né? É porque há uma tendência de você utilizar a língua vernácula. Antigamente, a gente usava muito os termos latins. Né? Então, fulano apud cicrano, citado por, fulano et al. Né? Então, você pode colocar fulano e outros, tá? Que quer dizer o et al. Mas as duas formas ainda são aceitas, tá? Tanto o latim como o português, mas há uma tendência de abrasileirar, de usar, não seria nem abrasileirar, né? Porque aqui no caso as palavras existem, de usar o português mesmo, a língua vernácula. Tá bom? Então, isso aqui é a citação de citação. Então, só chamar atenção para, se você usar citação de citação, a obra que citou é a que deve constar nas referências, e não a citada. Porque se você tem acesso à obra citada, não faz sentido você fazer citação de citação. E aí, alguns detalhes da citação direta. Né? Deve conter o ano de publicação e a página, falamos isso, é mais uma revisão. Se você primeiro citar a frase entre aspas, a referência do autor deve se apresentar na seguinte ordem: sobrenome do autor, ano e página. Cuidado que Júnior não é sobrenome, Neto não é sobrenome, Filho não é sobrenome. Isso são agnomes. Então, se o nome do cara Joaquim da Silva Júnior, você vai botar da Silva Júnior, e não só o Júnior. Né? Se ele Wellington Cortez Neto, você vai botar Cortez Neto, porque só Neto é agnome. Tá? Então, ele não entra como sobrenome. Então, ele vai ser composto aí nos casos de Júnior, Neto, Filho e etc. Se você primeiro referenciar o autor, aquela outra história lá, né, quando é no meio, né, você vai colocar isso, só a primeira letra maiúscula. Né, e a questão da aspas na citação direta. Né, na citação direta curta, na citação direta longa, não tem as aspas. A indireta, nós já abordamos aí, né, só aquela questão de você referenciar o autor, você não precisa colocar as páginas, mas se quiser colocar as páginas, é até mais interessante, passa uma credibilidade maior para o teu trabalho. E a citação longa, né, de mais de 3 linhas, né, que ela vai aí reduzir, né, essa fonte, você traz para o 10 ou para o 11, né, o recuo, e não coloca entre aspas, não coloca. Eu vou interromper esse compartilhamento. Eu pensei que a gente fosse até bem mais tarde, mas não, vai dar para terminar daqui a pouco. Isso aqui eu já mostrei, eu quero mostrar agora a norma. Essa daqui é a de sumário, tchau, já foi. Deixa eu abrir aqui a de elaboração dos trabalhos. Bom, deixa eu abrir a de citações, que vai ter isso que nós dissemos, mas é só para você ver que isso foi tirado da norma. Né? Isso não é invenção, não diria minha, porque você já fizeram trabalho, vocês já viram isso. Decore aí o númerozinho dessas normas. Essa daí, a 10.520, que é a norma de citação.
Vou passar rapidamente, só para você... Não chegou não, né? Está chegando. Pronto. Só para você ter uma noção... Essa bicha está azul. Ó, sim, isso aqui é importante. Eu tenho duas formas de referência, né? Aqui onde tem localização. Tenho duas formas de referência. Eu tenho o que se chama autor-data e tenho nota de rodapé. Tá? Então, nós vamos usar no nosso texto a referência autor-data, no próprio texto, né? Que é o nome do autor e o ano. Mas existem formas de citação, né? Através de nota de rodapé, onde você coloca o númerozinho, está vendo aqui? Ó, você coloca o númerozinho e lá no rodapé vai estar trazendo quem é essa referência aí. A gente pode usar uma nota de rodapé explicativa, mas não para citação. Tá? Nos nossos modelos. As notas de rodapé que a gente tiver é para trazer algumas observações, alguma explicação ao texto principal. Então, aqui, ó, você está vendo que toda ela aqui é autor-data, autor e data, né? Quando ela for nota de rodapé, ela vai estar lá no rodapézinho explicando os dados que for, mas nós não vamos usar. Alguns periódicos, eles pedem a citação por nota de rodapé. Aí é o mesmo critério, só que você vai colocar o número, aí eu vou ter a nota 1, a nota 2, a nota 3, quantos autores você citou, né? E pode ser que o mesmo autor seja citado mais de uma vez, e aí tem os termozinhos que a gente usa para se referenciar a cada um deles. Ó. Aqui eu estou só passando, porque nós já falamos nisso, a questão da supressão, a questão de acréscimo ou comentário, né? ênfase ou destaque, aí vai ser em itálico, em grifo, negrito ou itálico. A norma ela traz todos esses detalhezinhos. Olha aqui a citação em nota de rodapé. Ó. Ela vem assim, um umzinho aqui, lá no Word tem. É só você botar, inserir nota de rodapé. Ele coloca um. Lá na frente, quando eu botar inserir nota de rodapé, ele já vai botar 2, já vai marcar o 2. Aí, se eu coloquei 3, e aí achei que o 2 é desnecessário e for apagar, ele apaga o 2 e quem era 3 ele renomeia com 2. Não precisa você estar se estressando em estar ajustando todos esses pontos. Tá? Então, ele traz todos esses detalhes. Ó, sistema de chamada, autor, data, isso que eu estou falando. Ó. Cadê aqui? Autor, instituição, etc. Ah, então, ele traz aqui todos os detalhes da citação, mais de um autor, citação indireta, que é um resumo, ou melhor, aqui está bem mais como é que eu digo? Tem muito mais casos, né? Eu fiz o resumo nessa apresentação que eu passei para vocês aí. Né? Sistema autor-data, sistema nota de rodapé, são basicamente esses dois. E aí vem toda a forma de como você apresentar isso. Né? Notinha de rodapé, nota de referência, que aí é outro caso, geralmente você, em alguns tipos de trabalho, que vão trazer isso. Né? Aí tem, ó, ibidem, na mesma obra, né? Se de repente você está citando dentro do corpo do trabalho, isso em nota de rodapé, viu? Aqui o ID é mesmo autor, né? O ibidem é mesma obra, ibid, né? Que você pode usar o ibidem, né? A mesma obra. Então, se dentro do corpo do trabalho, aí você já falou uma vez, ó, na segunda vez você não fala mais o mesmo autor, você vai só botar ID 2000, página 19, porque ele já se refere àquele autor ali. E aí vem vários outros casos aí de possibilidades de você fazer isso. Mas está tudo explicadinho na norma. Olha o apúdio. A expressão apude citado por. Tá? Então, ela também pode ser usada no texto, que é citação de citação. Aí aqui, como é que fica? Presta atenção no formato. Silva, e entre parênteses, o ano, apude, né, e o autor que você pesquisou, ele está em letras maiúsculas, está vendo? Fica o primeiro, que é o autor original, mas você não teve acesso a ele. Como é que eu sei? Pela data. Sempre é
a data mais antiga citado pela data mais recente. Ele vai estar citado pela data mais recente. Ou, ao invés de ter a PUD aqui, vai ficar citado por. Então, as duas formas. A nota explicativa, que foi aquela que eu disse que vocês podem usar, a nota de rodapé explicativa, né, que aqui ele traz uma explicação, ele fala aqui, ó, expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, ele vai explicar o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui embaixo, que diz respeito a esse assunto. Tá? A norma, ela traz esses detalhes. Não precisa você se estressar. Tem essas normazinhas na mão. Surgiu uma dúvida, vá para a norma e você esclarece todos esses pontos aí. E aí, vou interromper também aqui interrompi, né? Interromper o compartilhamento e nós vamos mostrar aqui a de elaboração de artigos. Né? E artigos, projetos científicos e tudo que você tem a referência na norma. Essa daqui é de referência bibliográfica. Depois eu mostro ela. Pronto. É a 14724. Vai chegando aí. Bom, essa daqui é o que vai trazer a estrutura dos trabalhos, de projetos, né, no que diz respeito à formatação. Então, toda norma no início tem as definições, né, aquilo que eu mostrei para vocês, ó, elementos pós-textuais, elementos pré-textuais, né, elementos textuais, epígrafe, errata, mas nada de as folhas de aprovação, folha de rosto, aquela primeira lâmina que foi apresentada mostrou onde se situa cada coisinha dessa. Tá? Isso a gente já abordou. De onde é que saiu aquilo? A lombada, sai tudo da norma. O resumo é em língua estrangeira, em língua vernácula, né? As siglas, símbolos, sumário, tabela, tese, etc. Aí a gente vem para cá. Ó. Aquilo que eu mostrei para vocês de uma forma mais, de um esquema mais entendível, né? Vamos dizer assim. Ele vem aqui, apresentando, né? E isso aqui eu vou pular, eu quero ir exatamente para o que diz respeito à formatação do trabalho. Tá? Então, mais para frente um pouquinho aqui. Vou passar isso aqui. Traz um tópico sobre o resumo, né? Que tem a sua norma própria, as listas, que no nosso caso não vai ser necessário, tá? Conclusão, etc. Aí nós vamos entrar bem aqui, cadê? Pronto, no formato. Tá? Qual é o formato? Primeira coisa que você vai fazer quando você iniciar o seu artigo é formatar, né, as margens, os espaçamentos, o parágrafo, para que você não tenha que estar formatando isso toda vez. Então, você formata a página inicial do Word, o arquivo inicial do Word, e o resto ele vai fazendo só. Tá? Vai formatar para o papel A4, né? Ainda tem aqui datilografado, né, o novo. Tamanho da fonte, ó, fonte 12, o formato da fonte é 12, tá? Então, você vai trabalhar aí com Arial ou Times, não invente outra letra bonita, né? Então, assim, se você, vou dar uma dica aqui de ouro, né, que o professor nem devia dar essa dica, mas vamos supor que são até 15 páginas, você está com 14 páginas, né, e não sai mais nada. Se apertar, espremer, você não consegue escrever uma vírgula a mais. Aí você olha para o seu texto, ele está em Times. Aí você pode dar uns 3 pulos de alegria, que quando você botar para Arial, ele vai para as 15 páginas, porque a letra é maior. Então, é uma dica que eu não devia dar, mas já dei, né? Se você quer atingir o objetivo ali, então aumente que o Arial vai. Agora, se for o contrário, bote no Times, que ele, apesar de ser o mesmo tamanho da fonte, ele reduz um pouquinho. Tá? Então, aqui, ó, no caso de textos, citações, já falamos isso, é porque as normas repetem muito. Tá? As margens, isso é fundamental, é aqui onde você vai configurar as margens do seu trabalho.
superior e esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. Não obstante isso, eu acho as 4 margens com 3 centímetros em trabalhos. Acho as margens aí com 2,5, com 1,5, tá? Então, é só você configurar. Configurou uma vez, quando você passa para a página seguinte, ele já muda, ele já faz essa alteração. Aí os espaços, ele traz aqui a questão da nota de rodapé, né, os títulos, a paginação, outra coisa importante. Tá? Elementos pré-textuais não tem numeração. A numeração vai começar na introdução. Tá? Então, mas ela começa na introdução fazendo a contagem dos elementos pré-textuais, excluindo a capa. Capa não tem página nenhuma. Aí você vai para a folha rosto. A folha rosto seria 1, só que você não vai colocar 1 lá, você vai contar mentalmente. Folha rosto 1, folha de aprovação 2, aí sumário não, as listas 3, 4, 5, antes disso tem epígrafe, tem os agradecimentos, todos esses elementos pré-textuais você conta sequencialmente. Aí chegou lá na introdução, a 11, você vai começar a numerar da 11. Então, 11, 12 em diante. A 10, a 9, 8, 7, tarará, tarará, elas é imaginativa apenas a numeração. Ela é sequencial, mas não aparece no corpo dos elementos pré-textuais. Posição dela, tudo está amarrado aqui, ó. Tudo. Canto superior direito, 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita. Então, é 2 direito e 2 superior. Não obstante isso, vai vir trabalhos com a numeração lá no canto inferior, no meio, vai vir numeração no canto superior, no meio, vai vir numeração com a tarja no trabalho, no página 1, pega igual a bandeira do Brasil, né? Vai vir de todo jeito, mas tá tudo aí. Se você olhar, você não esquece e você consegue atender tudo isso. Vai vir a questão da sigla. Toda vez que você usar uma sigla, a primeira vez que ela aparecer, você vai dar o significado dela entre parênteses. Se ela aparecer já no parágrafo seguinte, não repita, não encha a linguiça. O cara vai botar CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele escreve CONAMA 30 vezes. Toda vez que aparece, ele escreve CONAMA, né? Mas aí basta a primeira vez. O resto, você vai colocar só CONAMA. Não vai botar CONAMA, traço, ou melhor, Conselho Nacional do Meio Ambiente, entre parênteses, CONAMA. Só a primeira vez. Tá? Equações e fórmulas. Ó, tem um modelo de você apresentar fórmulas, equações, ilustrações. Tem a forma, tabelas, tem as formas. Ó. As tabelas apresentam informações tratadas, uma diferença entre tabela e quadro, né, que é muito comum essa dúvida. Tabela, ela traz sempre dados, né, dados quantitativos. E os quadros trazem dados qualitativos, descritivos. Se eu tiver dados quantitativos e descritivos, eu vou usar tabela. Mas se eu tiver só dados qualitativos, é quadro. Tá? Então, há uma diferença entre quadro e tabela. Quadro, ele é fechado às 4 margens. Ele é fechado todo o seu perímetro. Já a tabela, não. Só a superior e inferior. Não se fecha nas laterais tabela. É uma série de detalhezinhos que existem, né, e que a gente tem que cumprir para evitar de ter um trabalho aí criticado, refeito ou algo parecido. Aí, por último, e não menos importante, a citação, a norma das referências bibliográficas. Essa norma das referências, ela passou por uma revisão recente, né, agora em 2018, e traz aqui todo o formato de como você citar cada um. Aquilo que eu falei, professor, eu tirei de um site, como é que eu vou fazer essa citação, essa referência? Então, aqui ele traz tudinho. Aqui a norma. Eu vou pular isso aqui, bom, só para você ver pelo sumário, né? Você está vendo esse sumário aqui?
Esse sumário é um sumário eletrônico. Por quê? Está vendo que está tudo alinhadozinho aqui? Se você fizer isso digitando, você não consegue esse alinhamento nem a pau. Mas não consegue mesmo. Ele vai ficar assim, ó. Uns vêm para cá, outros vêm para cá. Porque aí você tira um pontinho desse, ele anda um pouquinho para cá, você não consegue empurrar. E ele sendo automático, ele faz tudo isso. Vamos supor que deixa eu ver aqui uma página sequencial. Pronto, aqui uma página sequencial, 5 e 6. Tá? Vamos supor que você quer acrescentar um pouco mais na página 6. Tá? E o que estava no finalzinho da página 6 passou para 7. Aí eu vou ter que numerar daqui para baixo, corrigir tudo novamente, as tabelas, fazer toda a correção. É só você clicar com o botão direito, botar atualizar sumário, que ele já faz toda a atualização, sem ser preciso você se estressar. Né? A gente, quando está fazendo um trabalho desse, a gente já está estressado. Né? Então, buscar o mínimo desse estresse e tem aí as ferramentas para que a gente faça isso. Tá? É aquele de estudo, ó. Coleção de publicação, publicação periódica, até correspondência, e-mail, como eu faço citação de monografia, parte de monografia, tem tudo que você imaginar tem aqui. Então, não adianta a gente estar mostrando de um por um, porque ninguém vai se lembrar. Eu, particularmente, me lembro de alguns, outros não. Quando eu quero fazer, eu abro a norma e vou lá e faço. Porque não dá para a gente decorar tudo isso. A gente precisa saber onde encontrar essas coisas, né, e saber como fazer. Mas decorar tudo isso, né, eu vou mostrar aqui alguns elementos, alguns detalhes, só para que você se lembre na hora de você fazer, você vá lá para essa parte introdutória, eu vou pular tudo aqui. Vamos passar para o que é mais importante, né? Ó, aqui, a localização pode aparecer no rodapé, que são chamadas as notas de rodapé. Pode ser no fim de texto, em lista de referência, que é o nosso caso aqui, as listas de referências, né? Antecedendo resumo, resenha, recessões, conforme, etc. Aí ele vai começar aqui pelos modelos, tá? Monografia no todo. Aí aqui tem o modelo, ó. Luque, Heloísa, liderança em gestão escolar. Aqui é um livro, né? Aqui é livro, ó. Livro ou folheto. A cidade, a editora e o ano. Aqui tem ISBN, a gente explicou ontem, né? ISBN, ISSN e o DOI. Foi hoje, né? Não foi nem ontem, não, foi hoje. Tá? Então, aqui é um livro, tá? Então, é recomendado que você coloque o ISBN desse livro. Aí, por aí vai. Ó. Deixa eu pegar outros exemplos aqui mais interessantes. Ó, aqui é um projeto, né? Ou melhor, um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Tem que estar dizendo o que ele é, se é um TCC, qual é a universidade, né? Tem que estar constando. Eu vejo muitas vezes isso incompleto. O cara coloca o autor, né? Olha o autor aqui, ó, só a primeira letra, só o primeiro nome, o sobrenome maiúsculo, o resto é só a primeira letra maiúsculo. Mas tem de tudo. Os caras botam tudo em maiúsculo, e aí eu vou copiar a referência bibliográfica de outro autor, e aí acaba errando por culpa do cara lá. Mas a culpa não foi dele, a culpa foi minha, que ele não mandou eu copiar, eu copiei porque quis. Aí quem erra sou eu mesmo. Então aqui, ó, tá vendo que tem em negrito o título da obra. Ó. O título da obra é em negrito. Todos eles, o título da obra é em negrito. Não obstante a gente falar isso, quando vier os trabalhos, não vai vir em negrito, ou vai vir itálico. Não vai dizer se é uma dissertação. Se disser, não vai dizer qual é o mestrado. Se disser, não vai dizer qual é a faculdade. Né? E se disser, acaba sem dizer quem é o ano, e por aí vai. Aí tem vários casos, eu não vou estar dizendo todos aqui, eu vou pegar aqui alguns mais essenciais. Deixa eu ver um aqui que ele... Pronto, esse aqui, fundamental, esse aqui, ó. Extraído da internet. Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil. Rio de Janeiro, editora Fiocruz, 1994. Se eu tirei da internet, você vai disponibilizar o link que você tirou. Então, disponibiliza o link. Às vezes, o link é maior do que o teu trabalho todinho. Há um sitezinho, que eu esqueci o nome dele,
mas facilmente você bota assim, encurtador de endereço eletrônico, que ele encurta esse endereço de forma que você clica no endereço e vai direto para lá, só para não ficar muito grande. O acesso, qual o formato do acesso? Acesso em 2 pontos, o dia, o mês abreviado e o ano. Aqui nós vamos ver, o cara dizer aqui, em 4 de outubro de, né, não tem nada de, não. Tire e faça nesse modelinho aqui, ó. É nesse modelinho. Ah, mas eu quero botar 04 de setembro de 2009 com a letra diferenciada, dá um itálico e ainda botar uma luzinha piscando. Não, não faça isso não, porque a norma não está mandando você fazer isso. Siga a norma que você não vai se dar mal. Você está vendo que todos eles aqui, ó, é o mesmo formato. Quando é que a gente identifica que o aluno copiou? Porque ele sai copiando de trabalhos, um vem nesse formato, outro vem em outro formato, e assim sucessivamente. A gente diz, não foi ele que fez, porque se tivesse feito, ele tinha utilizado, ele ou ela, né, ele aluno, tinha feito o mesmo formato. Você está vendo o tamanho desse endereço aqui, não está? Endereçando do tamanho do mundo aqui, ó. Você pode encurtar esse endereço sem problema nenhum. O que importa é que se eu clicar nele, ele vai, aqui não, porque está em PDF, se eu clicar nele, ele vai, quer dizer, PDF vai também, é só eu deixar no formato real. Ele vai para o trabalho. Tá? Outra dica importante, olhe, atualize essa data aqui, se você copiar de outro trabalho, para não ficar o seu trabalho em 2020 e você está apresentando um acesso de 2010, né? Porque é um sinal de uma assinatura da incompetência. 10 anos para fazer um artigo, então certifique-se também de que esse link aqui ainda é disponível, para não correr o risco do seu avaliador, deixa eu ver aqui esse trabalho, quando ele clica nele ou copia e vai levar para a busca, aparece lá, endereço inexistente. Aí a anteninha já fica ligada. Não, esse endereço inexistente, esse cara está inventando coisa, tá? Então, ter cuidado com esses detalhezinhos que eu estou dando as dicas aí de ouro para vocês, que é exatamente a dica dos avaliadores, para que vocês não caiam não seria nem nas armadilhas, né? Mas nos pontos principais. Aí aqui tem várias coisas, ó, várias partes de monografia, e-mail eletrônico, aqui é enorme ela. Correspondência, carta, que nem existe mais, ó, inclui bilhete, carta, cartão, coisas que nós mesmos não vamos usar isso, né? Mas tem várias outras, tem jornais, a coleção e publicação e-mail eletrônico, jornais, olhe tudo aí que você vai achar. Cada partezinha que você interessar, você vai encontrar a forma de fazer a referência dele. Artigo, seção, matéria publicada em periódico, em meio eletrônico. Às vezes, a gente tem dificuldade, quando a gente acessa a internet, de saber qual é. Está falhando o áudio aí ou foi só Dionísio? Me dá o feedback aí, por gentileza. Pronto. Às vezes dá uns probleminha de internet mesmo, mas aqui todo mundo está dizendo que está normal. Então vamos para frente. Tá? Então, às vezes, você vai pesquisar na internet e você não consegue ver qual foi a data daquela publicação, né? Aí dá um pouquinho mais de trabalho. Tem uma forma que eu não vou me lembrar agora como e aí você tem que entrar na configuração daquele site para poder saber qual foi a data que aquilo foi publicado. Mas não precisa você se estressar, né? Você pode colocar entre colchetes SD, né, que seria sem data. A norma prevê isso também. Tá? Quando eu não tenho a data específica. Artigo ou matéria de jornal. Tudo tem como se fazer. Tá? Você fazer as referências biográficas em todos esses casos. Todos eles, anais de eventos, você tem que citar o anais, quais são os anais, né? Tem que trazer tudo. Aqui tem um modelinho, não erra não. Se você tiver dúvida, é só vir para cá, que aqui ele traz o exemplo. Ele não só faz dizer,
A norma ela é bem explicativa. A norma antiga ela não trazia todos os exemplos e nem contemplava todas as formas. Né? Deixa eu ver aqui o que disseram. Que eu fugiu aqui, eu não quero perder. É aconselhável utilizar sites que geram as referências. Moro, por exemplo, exatamente. Você pode usar que o próprio site ele já dá, foi boa dica aí, eu estava até me esquecendo de falar isso. Tem uns que eles já fazem até a referência bibliográfica bem direitinha, né? Já deixa tudo ali montado. Aí procure e-mails que facilitem sua vida. Isso não é ilegal de forma nenhuma. Senão, não existia isso, né? Você tem que procurar essas alternativas. Patente, não vai ser o nosso caso. Então, tem aqui documento jurídico, legislação. Aí sim, às vezes você vai citar um decreto, uma emenda, uma resolução. Você precisa vir para cá para saber como citar isso. Né? Citar lei, ó, Brasil, sempre vem o termo Brasil, órgãos federais, Brasil. Citar o Código Civil, então é Brasil, a lei que instituiu o Código Civil. Né? Então, você traz tudo isso. A resolução, Brasil, a lei que instituiu aquele decreto e etc. Jurisprudência, aí não é o nosso caso, é mais o pessoal do direito. Atos normativos, tem tudo que você imaginar tem aqui a citação, a possibilidade, como até filmes, vídeos, entre outros. Eu assisti um vídeo no YouTube fantástico, como é que eu vou fazer essa citação? Aqui você encontra a forma de se fazer isso. Está dizendo aqui tudo direitinho, como você fazer vídeo e e-mails eletrônicos, né, que é o caso aqui. Tem um vídeo físico e um e-mail eletrônico. Tá? Então, a norma de referências, hoje, ela contempla tudo que for possível. Até partitura, né? Na casa aqui, partitura de música. Então, ele vai trazer tudo. Tá? Então, vamos... deixa eu ver só se tem mais alguma coisa que eu queira abordar aqui dessa norma, para eu mostrar os dois exemplos para vocês. Documento. Deixa eu ver aqui. Aqui vão ser só os exemplos mesmo. Opa, aqui, ó. Autoria desconhecida. Isso é importante. Né? Quando a autoria for desconhecida, a entrada deve ser feita pelo título. Aí você vai usar a obra que você está trabalhando, mas você não sabe quem é o autor daquilo. Ou então é um autor anônimo. Então fica aqui só a obra. Pequena Biblioteca do Vinho, São Paulo, La Fonte, 2012. Então não se estresse com isso. Mas no nosso caso da engenharia, nós não vamos nos deparar com esse tipo de coisa, não. É possível, mas é pouco provável. Pouco provável que a gente se depare com algo dessa natureza. Aí aqui ele vai abordar a questão de data e ano. Ano da publicação deve ser em algarismos arábicos, devem ser indicadas as datas, manufatura, distribuição, gravação, etc. Ele vai dizer quando não tiver data. Aqui. Eu tenho um período que eu sei que ela foi publicada num período entre 71 ou 72, aí você pode usar um ou outro. O exemplo 2, um ano provável, eu não sei, mas é o provável, aí você bota a interrogação. Ano certo, não indicado no item, usar intervalo menores de 20 anos, tudo se encaixa. Por isso foi aquilo que eu disse. Eu sei que foi em 1900, entre 71 e entre 79. Deixa o tracinho, essa década não está certa. Tá? Não está certa assim, a data precisa, né? Aqui é uma década provável. Aí eu só tenho, bota a interrogação, século, por aí vai. Mas você não precisa ter esse estresse. Só tem um detalhe. Quando eu tenho essas obras com essas datas imprecisas, alguns avaliadores ficam meio com o orelha em pé, porque ele quer que você trabalhe com coisas modernas, né? Então, a gente tem um lapso temporal aí de 5 anos, 5, 6 anos por aí. E se eu não tenho uma data,
Então, é sinal que isso é muito antigo.